Jamil me perguntando aqui qual foi a minha experiência na primeira viagem internacional. Jamil, medo, muito medo. Eu ainda sinto medo hoje em dia, tá? Mas deixa aqui, depois já mostro para eles. Bem, Tá bom. Foi de muito medo. Eu ainda tenho muito medo, graças a Deus, o medo preserva, né? Como eu digo no livro Tá Que Eu Pariu, o medo te dá o ímpeto de fazer, o medo faz você estudar as possibilidades. Mas em 2011 eu tinha poucos amigos que já tinham viajado para fora do Brasil. Tinham rodado Bolívia, praticamente eu não conhecia ninguém que tinha rodado Bolívia, interiorzão do Paraguai. Então eu estava com muito medo, cara. E fiz a minha lição de casa, fiz as minhas pesquisas. Muita coisa deu errado, óbvio. Tive vários perrengues e eu sempre digo, o perrengue é um atestado de burrice. Mas veja, a ignorância ela é legítima, né? A gente pode buscar conhecimento, como a gente também pode beber numa fonte de água suja, né? Pegar informações erradas. Eu me lembro de ter pego muitas informações erradas para fazer essa nossa primeira viagem. Mas, cara, era uma baita de uma oportunidade ter feito a parceria com a GIV, com o Salão Duas Rodas, né? Partiu do Salão Duas Rodas me contratar para fazer essa viagem e eu não podia dizer não. Então eu tive que engolir todo o meu temor e encarar. A gente fez o caminho do Piabiru, um caminho que os incas fizeram do litoral do Peru para Santos. A gente morava em Santos e fez o contrário. Deu 56 dias, 13 mil quilômetros. Foi a nossa maior viagem até então. Mas foi, cara, foi libertador, sabe? Você vai adquirindo confiança a cada dia de estrada. Você vai amadurecendo a cada viagem. Semana passada, o meu amigo Felipe Ribeiro, um querido, também estudou na mesma faculdade que eu, somos filhos da FACS, da Faculdade de Comunicação de Santos, da Unisantos, Universidade Católica, e a gente já se encontrou na estrada. Eu estava acho que indo com a dona Elda em 2013 para 319, também com o Salão Duas Rodas, e ele estava indo para Machu Picchu. A gente se encontrou casualmente na estrada. E esses dias ele estava pontuando, né, algumas fotos, recordando feitos que ele tinha rodado, o Ushuaia, a Cordilheira. E num dos comentários ele mandou uma que eu falei, caraca, bicho, esse cara conseguiu transcrever um sentimento que eu sempre tive. Em relação à Cordilheira dos Andes, mas aí eu já tomo a liberdade poética de dizer que isso é um geral, ele diz que ele volta com o sentimento de humildade renovado. E cara, é exatamente esse tipo de sentimento que eu tenho. Cada vez que eu faço uma viagem, eu volto com a sensação de humildade, de estar disposto a compreender o que eu vi, a compreender as outras pessoas, me colocar nos lugares delas, sabe? Entender os lugares. Sempre me perguntam, Guga, qual é o lugar mais lindo que você foi? Eu não consigo responder, porque para mim um Machu Picchu é tão lindo quanto Lima, no Peru, que é tão linda quanto São Paulo, que é tão incrível quanto Paraty, que é tão incrível, sabe? As coisas elas são únicas. E eu consigo, nas minhas viagens, repetidas vezes, ter esta compreensão. E eu acho que você aceitar as coisas e entender por que elas são desse jeito é uma grande dose de humildade. Né? Não estou aqui me bacaneando e tudo mais, mas é esse sentimento que eu tenho. Quando eu volto de uma viagem, eu volto com a minha humildade renovada. O Felipe foi certeiro nisso daí. Realmente esse é o sentimento. Então, por mais que tenha medo, meu amigo, pesquise, faça seu planejamento e vá com a cabeça aberta. Sempre digo para os amigos viajarem no Brasil, porque a gente tem uma diversidade cultural muito grande, cultura regional, sotaque, culinária, descendência. A gente é um país metaverso, sabe? A gente tem muito de tudo aqui dentro. Isso faz escola. E quando você
aprende a não comparar e aprende a pesquisar e entender e compreender, por mais que você continue achando feio ou que você não aceite, se você compreende, eu acho que você aceita. A beleza está nos olhos de quem vê, né? Eu acho, cara, motociclismo uma coisa mágica, fantástica. E é essa associação, cara, de renovar a humildade, esperança, e ter mais vontade de viajar, cara. Dominar o medo e ter vontade sempre de viajar. Eu vou continuar viajando com muito medo. Beleza, meu querido?